Então, congregação amada do Senhor, hoje, 31 de outubro de 2021. Hoje nós vamos falar sobre algo assim, olha só, eu estou achando bem instigante. Viver ou morrer? Você tem essa escolha? Vamos ver o que nós podemos dizer sobre isso. Olha só, então, viver ou morrer. O que é estar vivo? Aí, assim, um ser, uma entidade viva, ela tem algumas características: desenvolvimento, crescimento, movimento, reprodução, resposta a estímulos, evolução. Isso de uma maneira geral, né? E o que é estar morto? É o contrário de estar vivo. Não apresenta esses sinais de vida. Não desenvolve, não muda, está parado, sem movimento, não reproduz, não reage aos estímulos, está estático, não muda, não evolui. Então, a gente pode associar vida a movimento e morte a frieza, a parado, a estático, né? E aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, eu comecei a separar aqui o versículo que fala que há tempo para tudo. Está lá em Eclesiastes 3:2, que diz assim: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É bastante óbvio, mas às vezes a gente precisa de ser confrontado com algo escrito assim, porque algumas coisas a gente tem dificuldade de aceitar, e a morte é uma delas. E a gente sabe que costumam dizer, né, que a maior certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Mas se morre, se nasce desde que a gente está aqui na Terra. Então, faz parte, né? Agora, eu achei interessante, às vezes você acha, né? Muitas pessoas falam aí no senso comum: ah, não, eu viver está muito difícil. E o que os mortos sabem? Vamos ver. Olha só o que Eclesiastes 9:5 diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. É só questão de tempo. Só a história que traz, né? A memória de grandes reis, né? De personagens importantes, mas, de um modo geral, as pessoas comuns, ó, ninguém vai se lembrar. É tipo assim, em algumas gerações, os filhos, os netos, os bisnetos lembram, mas daí a pouco ninguém lembra. Mas olha só, eles não sabem de nada, então está parecendo que é alguma coisa não desejável, né? Vamos ver. E sobre a vida, né? Que é movimento, que a gente viu que tem todas aquelas características, que evolui, que cresce, que reproduz, que modifica. Quem é que dá essa vida? Você pode ter outra visão, mas a Bíblia fala, vamos ver. Olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir a ela. Então, o dom da vida e da morte está na mão de Deus. Mas é interessante esse faz tornar a subir a ela, porque não é só o caso de Lázaro que ressuscitou. Hoje, na África, na China, especialmente nos países onde a igreja é muito perseguida, há notícias de milagres extraordinários. Então, a gente pode tomar isso aqui como um ânimo, né? Ele faz tornar a subir dela. Então, aqui tem a ressurreição já anunciada, né? Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas
o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui está falando, quem é que dá a vida? É Deus. Aqui a Bíblia ela é criacionista, né? E foi feito alma vivente. E o que a gente tem de interessante aqui que nós podemos falar? Que nós temos um corpo, né, que é o fôlego da vida, nós temos um corpo, habitamos esse corpo, mas possuímos uma alma, a alma que nos faz viver, ser vivente, assim, é a sede das emoções, tudo que você sente, tudo que você pensa e tudo que você faz. E aí, mas, na verdade, nós somos um espírito, é a parte de Deus em nós. Ele nos criou, soprou esse fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o espírito em nós. Mas a gente tem o que pensar, o que sentir e as atitudes. Aliás, os comportamentos, né? Porque a atitude está mais relacionada com o que você pensa, né? Eu achava que atitude é ação, mas eu vi na maioria dos conceitos, atitude é a forma que você pensa, o que você acha, e ação é que é o fazer, o comportamento, né? É quando esse pensamento, como diz, toma a luz e faz alguma coisa, né? Então, nós somos esse ser que Deus criou. Ele é um espírito. Eu costumo pensar assim, imagina, olha lá no espelho, aí você para de pensar, para de sentir, tenta, né, um exercício, e para de fazer alguma coisa. Você não acabou, você ainda existe. Então, essa é a parte de Deus em nós. E quando a gente aceita Jesus, o que acontece? O Espírito Santo vem fazer morada em nós. Então, esse é o grande milagre, é aquilo que já estava profetizado: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então, toda a Bíblia anunciava esse novo nascimento, né? Que é quando você descobre Jesus e quer começar a obedecê-lo, o seu espírito é recriado e é o Espírito Santo que vem morar em você. Então, mais 2 versículos aqui sobre a vida, quem que dá a vida. Lá em Jó, no capítulo 33, verso 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Só está ratificando aquilo que a gente falou. Segundo a Bíblia, Deus nos criou. Em Atos 17, 25, também está se falando desse poder criador de Deus. Falando de Deus. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, assim, Deus é todo poderoso, ele não precisa da gente, ele não tem necessidade, mas ele escolheu partilhar conosco, ele escolheu enviar seu filho para morrer no nosso lugar, ele escolheu nos escolher para participar dessa missão. Então, não é que Deus precise da gente, aqui fala, ele não necessita de nada. Ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, é muito tremendo isso. Mas é questão de fé. E fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se espera e a certeza de fatos que não se veem. A fé não é fé cega, fé sem raciocínio, não. Ela é muito racional. E aí, vamos ver, essa vida tem valor? Que nós começamos a falar viver ou morrer, né? Como é que é isso? E aí, em Marcos 8,36, está assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Então, relacionando o valor de uma coisa com outra. E realmente a gente
tem facilidade de entender coisas comparativamente. Você ganhar o mundo inteiro e morrer, vem um anjo da lâmpada aí, fala, qual o seu desejo? Ah, eu quero o mundo inteiro. Ah, mas o que eu tenho em troca? A minha vida. O que adianta? Você não vai querer esse desejo, né? E em Lucas 12, 23 também fala, mas mais é a vida que eu sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então, está também correlacionando, né, que a nossa vida, ela vale muito. E em João 10:10 está escrito que alguém está disputando essa vida nossa aqui, porque Deus nos deu livre-arbítrio, mas tem influências. Você vai ouvir a quem? Vai ouvir a Deus ou vai ouvir o chifrudo, como eu gosto de chamar? E aqui João está falando quem é esse chifrudo, né? O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. E eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa é a promessa do Senhor, que a gente tenha vida e vida em abundância. E agora, o slide número 1 era lá, viver ou morrer. Mas a palavra de Deus já te dá a escolha. Se Jesus morreu para que tenhamos vida, nós devemos valorizar a nossa vida. E em Deuteronômio 30:19, diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus está colocando diante de nós a escolha. Você quer viver ou quer morrer? Claro que há dificuldade nos dois caminhos. A gente vê que as coisas não são tão genéricas como a que a gente gostaria que fosse, as coisas são específicas. Então, a verdade desse versículo, ela não implica que seja fácil, que as escolhas não têm condicionantes, ela simplesmente está ali restrita a essa afirmação, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E tudo que está escrito é possível. Então, é possível a gente escolher. Mas nós não estamos sozinhos, essa escolha, muitas vezes, olha, a gente tem vários casos na Bíblia de pessoas que falaram assim, não, está muito difícil, estou querendo isso não, vou escolher outra coisa. Mas Deus vem em nosso socorro e nos ajuda. Então, Deus mesmo vai te ensinar a escolher. Olha só o Salmo 25:12, diz assim, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. E a gente sabe o que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Então, se você está agarradinho com Jesus, você vai saber escolher, ele vai te dar força, você vai aumentar sua fé, vai aumentar sua confiança, você vai conseguir sair, às vezes, como a gente pode dizer, tipo assim, é como a gente às vezes está num buraco. E aí você fica, como diz o Elias. Elias teve vontade de morrer, ai meu Deus. O Jonas também. Então, isso não é uma coisa incomum, uma coisa assim impossível que não pode acontecer. Mas o que o Senhor está falando para nós, que falou ali no Deuteronômio 30:19, que foi que escolhe, pois, a vida. Então, é possível escolher a vida. E eu vou mostrar para vocês agora algo que me marcou essa semana. Eu estava assim meio chateada com algumas situações, aí eu nem vejo muito assim os vídeos que postam, mas eu resolvi ver um. E nele estava esse princípio de sabedoria. Quem é mais velho vai lembrar do Charlie Brown e do Snoopy. E o Charlie Brown era uma pessoa assim, meio triste, meio para baixo e tal. Então, ele está ali refletindo junto com o Snoopy, o cachorrinho dele. Olha que sabedoria, gente. Algum dia, todos nós iremos morrer, Snoopy. E o Snoopy fala, realmente. Mas se os outros dias, todos os outros dias, você não vai morrer, então você só vai ter um dia para morrer.
Então, o que está diante da sua frente? Viver todos os outros dias. Então, eu achei isso fantástico, sabe? E às vezes a gente fica esticando, assim, aquele sofrimento, aquela dor, parece que a gente está morrendo. Todo dia morrendo de quê? Mas isso não é verdade, a gente só vai morrer um dia. Então, todos os outros dias nós não vamos morrer. Então, tem um outro quadrinho também, que o Charlie Brown, também meio para baixo, fala: ah, só se vive uma vez, Snoopy. Aí eu falei: errado, só se morre uma vez. Vivemos todos os dias. Então, eu achei muito legal esses dois quadrinhos que eu quis compartilhar com vocês, para a gente se animar. Os tempos podem ser difíceis, mas o Senhor Jesus está do nosso lado. E às vezes a gente tem que pôr assim um quadro, uma coisa, uma palavra, um versículo, e ficar olhando para ele, e ficar meditando nele, para nos ajudar a sair daquela situação meio assim, né, triste. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje é isso. Escolhe, pois, a vida. A vida é todo dia. A morte é um dia só. Então, você vai viver todos os dias. A vida tem movimento. A morte é aquele negócio que tinha lá no cemitério, não tem movimento nenhum. Eu, por maior que seja o problema, no momento que eu estou vivendo, ele pode estar assim, me incomodando. Ah, mas eu não quero ir lá para aquele lugar onde tudo é frio, tudo é parado, tudo quietinho, não tem problema nenhum. Então, o Senhor está falando: olha, a vida vale muito. Jesus morreu para que tivéssemos vida. O Senhor é o Senhor da vida. Então, vamos agarrar com ela, vamos escolher ela e vamos lembrar aqui do Snoopy. Olha, a gente vai morrer um dia, todos os outros a gente vai viver, né? Então, você vive só uma vez? Não, você morre só uma vez. Então, assim, para a gente meditar essa semana e chamar a esperança, trazer à memória aquilo que traz esperança. Deus está do nosso lado, é Ele que nos dá sabedoria para poder fazer as boas escolhas, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá ânimo, força, coragem e vigor. Então, essa semana eu quero agarrar com Ele para que a gente possa superar aí todos os obstáculos que estão diante de nós. E o humor faz bem, esse Charlie Brown, quem tiver oportunidade de... Eu tive uma época 50 livrinhos, eram uns livrinhos de bolso que eu ganhei, mas hoje eu nem sei mais o que eu fiz deles, mas ainda você encontra na internet essas pérolas, né? Então, é muito legal. Assim, quem criou, ele, né, estava muito inspirado ao fazer esses dois quadrinhos. E é o que a gente vai meditar essa semana, a esperança, a vida, que a gente vive todos os dias que estamos aqui sobre a terra, é motivo de celebração. E confiar que o Senhor está vendo tudo e nós vamos sair dessa. No nome de Jesus, tenham todos uma boa semana e muito obrigada a vocês que me ouvem.